Como vão vocês? Uma boa semana. Sejamos focados aí em cumprir aquilo que a gente tem se prometido, né, para a semana. Fim de semana com muito proveito, muito relacionamento. E é um pouco sobre relacionamento que a gente quer falar hoje, sobre os nossos padrões emocionais de comportamento, sobre o nosso tipo de personalidade, sobre o que a gente tem feito, né, para se desenvolver um pouco na nossa inteligência emocional, para ajudarmos uns aos outros a termos relacionamentos mais eficazes, né? Relacionamentos melhores. Nós temos que pensar que cada um de nós, a gente tem um tipo de personalidade, a gente tem um tipo de comportamento, a gente tem um perfil comportamental e tudo isso influencia demais da forma que a gente relaciona com as outras pessoas. Como que tem sido, né, essa forma de você se relacionar? E se você tem tido maneiras de se relacionar que são débeis, né, que são ineficientes, são ineficazes, que não te fazem prosperar, que não te fazem criar equipes boas, que não te fazem ter relacionamentos eficazes com as pessoas, você precisa ter um pouco de autoconhecimento de você mesmo. Saber, né, realmente quem você é, ser honesto com você mesmo, ser honesto com o outro, ser honesto com as pessoas ao seu redor, saber voltar atrás, saber pedir perdão, saber restaurar, né, os relacionamentos que a gente precisa ter uns com os outros. E qual deve ser o nosso anseio, né, como ser humano, como pessoas que querem prosperar, que querem ter famílias saudáveis, que querem ter filhos saudáveis? Nós devemos procurar nos desenvolver na forma que a gente se relaciona com os outros. Às vezes a gente pensa que a gente tendo certo tipo de comportamento, não está prejudicando os nossos filhos, porque a gente não está gritando, não está brigando, mas as crianças, elas têm uma sensibilidade de entender o que está se passando ao redor delas. Né? A gente vê todo comportamento nocivo, cria pessoas com desequilíbrios, né? Com maneiras de relacionar ineficazes, ineficientes, sem saber falar o que pensa, sem saber o tom de voz que usa, sem saber a maneira que se estabelece um confronto e a maneira como esse confronto pode ser um confronto saudável, um confronto sensível, onde você pode buscar o seu bem e o bem do outro, né? É aquela coisa do ganhar, ganhar. E para isso a gente precisa de saber quais são os padrões de comportamento que a gente está usando, qual o padrão de comportamento que a gente desenvolveu ao longo dos anos, qual o padrão de comportamento que a gente está usando para falar um com os outros, né? Para relacionar um com os outros. Saber também as maneiras que são peculiares do seu temperamento e como que você pode tornar isso mais saudável, como que você pode fazer trazer comportamentos e atitudes que vão modificando o seu temperamento para você melhorar a sua forma de relacionar. Então, a gente precisa desenvolver o quê? Habilidades. Habilidades para falar com o outro, habilidade para ouvir o outro. Às vezes a gente fala demais e não escuta o que o outro está falando, ou às vezes a gente escuta demais o que o outro está falando e não se posiciona. Então, vamos desenvolver as nossas habilidades, vamos mapear os nossos pontos fortes e os nossos pontos fracos para mudar os fracos e fazer com que os fortes sejam mais atuantes e assim vai haver uma maneira da gente diminuir esses conflitos que existem no nosso meio, que está atrapalhando o nosso relacionamento uns com os outros. E aí um dia alguém perguntou para um sábio, né? Como que eu começo? Como que eu recomeço? Aí o sábio falou, se você entrou 5 quilômetros para dentro de uma floresta, você leva 5 quilômetros para voltar. Então eu quero animar vocês a ter atitudes de contemplação de você mesmo.
de pensar em como você tem agido, em qual tem sido a sua atitude, como que você tem tratado os seus pontos de mudança no seu comportamento emocional. Isso vai te fazer muito bem, isso vai te fazer modificar, transformar, criar relacionamentos mais saudáveis. Então, continuamos a trabalhar em cima do ponto da nossa inteligência emocional, de como a gente pode desenvolver, de como a gente pode fazer isso. Boa semana para vocês, gente. Beijo.